sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Ed. Nós te louvamos, ó Deus, pelo pastor que ele é, pelo amigo, e nós cremos que o Senhor há de usá-lo essa manhã. Nós confiamos nisso. Por isso te pedimos para que o Senhor o use, para que a gente possa ser abençoado nesse sentido. Nós carecemos da tua presença e da tua revelação. Muito obrigado por ele, ó Deus. Muito obrigado por esse congresso. Que ele possa ser boca do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8. Quando você abre, eu sou também um dos pastores ali da Igreja Batista Getsemane, tenho o privilégio de servir a nossa juventude Getsemane, de ser um braço na vida do pastor Tiago, da pastora Fabiana e todos os demais pastores. Tem sido um privilégio caminhar com eles e descobrir o chamado, a visão que a nossa juventude tem se proposto a viver, e é um privilégio para mim. Um dos maiores milagres depois da salvação é o casamento. Então eu sou casado e com a pastora Fabiana, pastora Poliana. Poliana, casado há 5 anos, tem um filho de 3 anos, o João, e o mês que vem está vindo o Felipe, para a glória de Deus. Também tenho o privilégio de estar líder nesse momento dos meninos do Colete Vermelho. Essa galera que tem servido sem força, sem medida, tudo para que o serviço e vocês sejam muito bem entendidos em tudo que tem sido feito. Por isso eu quero que você nesse momento aplaude a vida desse salva-vidas que tem se doado com muita alegria. Abriu aí sua Bíblia? Marcos 8, 31, diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca a sua alma? Se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Que Deus nos abençoe. Jesus está indo em direção a Jerusalém. E no meio do caminho, Jesus passava por várias cidades, lugares, vilarejos. E nesses lugares, cidades e vilarejos, Jesus fazia os seus sinais, as suas curas, os seus milagres. E esses sinais e esses milagres não eram milagres pelo milagres, porque as pessoas que Jesus ressuscitava, logo depois ela morreria. As pessoas que Jesus curava, elas também passariam. As curas que Jesus realizava era para testificar que de fato Ele era o Filho de Deus.
e que todos pudessem compreender a grandiosa obra que Cristo veio realizar aqui nessa terra. E também a cura e os milagres, Jesus também aproveitava no meio do caminho para ensinar aos seus discípulos acerca do reino de Deus. Se a gente acompanhar um pouquinho no versículo 27, Jesus se dirige aos discípulos, enquanto no meio desse caminho ele chega em Cesareia, uma cidade portuária, ele pergunta para os seus discípulos assim: quem o povo está dizendo que eu sou? O que está rolando de conversa no meio do povo a respeito de mim? E eles começaram a dizer: dizem que você é um grande mestre, dizem que você é um profeta, dizem que você é um grande homem de Deus. Mas e vocês? Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: eu entendi o que o povo está dizendo, mas e vocês? Qual é a impressão de vocês sobre mim? Nesse momento, Pedro se levanta e declara uma das maiores verdades sobre Cristo. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos não vai relatar essa história com tanto detalhe, mas Mateus, no capítulo 16, vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não disse isso pela sua própria boca, mas o Espírito Santo de Deus te revelou, porque essa é a verdade central de todo o cristianismo. Eu sou Cristo, eu de fato sou o Filho do Deus vivo, e não há ninguém no mundo capaz de trazer essa revelação, a não ser através do Espírito Santo de Deus. E através dessa declaração, Pedro, eu vou edificar a minha casa, eu vou edificar a minha igreja. Todos começaram a pensar: uau, ele é o Cristo. Jesus aproveita esse ambiente de ensino e começa a dizer o que é ser Cristo. Já que Pedro disse: tu és o Cristo, então ele disse: deixa eu explicar o que é Cristo. Então Jesus começa a dizer aquilo que está escrito, a profecia que está lá em Isaías 53, de que haveria um homem sem beleza, haveria um homem sem formosura, haveria um homem que ele em si não haveria nada que o agradasse e fizesse com que as pessoas se aproximassem dele. E que esse homem haveria de sofrer, esse homem seria rejeitado, e esse homem seria humilhado. E esse homem encontraria a morte, ele sofreria, ele seria rejeitado, e esse homem morreria. Jesus estava falando de si mesmo. Jesus contou para os discípulos e para as pessoas que estavam à sua volta a obra da redenção, o que deveria ser necessário para que toda a humanidade encontrasse a salvação no Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, o separado de Deus. Nesse momento, Pedro se levanta mais uma vez, chama Jesus no canto, fala: Jesus, que viagem é essa, velho? Que papo é esse de morrer? Eu acredito que Pedro falou: mas não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre a minha palavra você vai edificar a igreja. Aí imagina Jesus com a mão na cabeça, falando assim: quem chamou esse cara? Aí ele percebe: foi eu mesmo. Para com isso, Jesus, com essa ideia de morrer, com essa ideia de sofrer. Tu és o Cristo, é o Filho de Deus. Não tem sofrimento para o Filho de Deus, não tem rejeição para o Filho de Deus. O Filho de Deus é eterno, o Filho de Deus nunca morre. Ele está no canto, lavando Jesus, dando uma bronca em Jesus. Jesus aproveita mais uma vez para ensinar a todos. Ele chama Pedro de volta para a roda, segura forte na mão de Pedro, como diz: segura, não sai daqui não.
olha para Pedro, olha para os discípulos e diz: para trás de mim, Satanás. O cara que foi levantado pelo Espírito Santo na mesma cena, no mesmo momento, ele é boca de Satanás. Não quer dizer que Pedro caiu ajoelhado com suas mãos para trás, com a voz rouca. E Jesus pegou alguma coisa e começou a entrevistar ele, perguntando se, da onde ele vinha, qual que é o nome, quem que ele estava amarrando. Porque a gente acha que possessão é isso. E o próprio Jesus explica o que é ser possuído por Satanás. Ser possuído por Satanás é todas as vezes que nós damos e usamos a nossa mentalidade humana para tentar explicar aquilo que só o Espírito pode explicar. Porque Jesus está falando algo espiritual, a morte espiritual, o sofrimento espiritual, a rejeição espiritual. E Pedro entende o sofrimento como chorar. Pedro entende ser rejeitado como ser excluído. E Pedro entende como morte, como fim. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: nós não somos desse lugar, nós pertencemos ao reino de Deus. Tudo que vivemos aqui é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim com potestades. Nós que estamos aqui, nós não estamos lutando simplesmente contra a nossa carne, existe algo espiritual. Em tudo, a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de Cristo. Não existe espaço para aquele que foi regenerado, transformado, revivificado para mentalidade carnal. Tudo o que acontece à nossa volta tem uma conotação, tem uma intenção de espiritualidade. E todas as vezes que nós pensamos de forma carnal aquilo que é espiritual, se não é espiritual, se não é do reino, então é das trevas. Se não é de Cristo, é de Satanás. Porque Pedro estava vendo o resgate da humanidade. Pedro estava vendo o sofrimento como a gente talvez vê o sofrimento. Porque Jesus, o que ele tinha acabado de dizer, era o seguinte: para que eu possa me tornar o Cristo, o Cristo só pode ser Cristo, se ele sofrer, for rejeitado e morrer. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Jesus nos ensina. Então, ele chamou os seus discípulos. Quantos são os discípulos? E disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quando Jesus está falando de sofrimento, quando Jesus está falando de dor, quando Jesus está falando de morte, ele está falando: pegue a sua cruz, porque a cruz é o significado de tudo isso. O sofrimento é a consequência da cruz. A rejeição é consequência da mensagem da cruz. A morte, ela é feita na cruz. E Pedro, quando diz para Jesus: para com isso, Jesus, ele meio que está dizendo: esse papo de sofrimento está por fora. Esse papo de dor, esse papo de morte, está por fora. Não tem que ter dor, não tem que ter sofrimento, não tem que ter morte. Tem que ter milagre, tem que ter cura, tem que ter...
a mão mirrada ela volta. Foi isso que eu vi de você, Jesus. Pedro não entendeu que para ser discípulo, também é necessário enfrentar sofrimento, rejeição e morte. Legado também pode ser compreendido e entendido, como nós ouvimos aqui ontem à noite, um exemplo, uma orientação que deve ser seguida para aqueles que acompanham o seu mestre. Se de fato somos discípulos de Jesus, temos que seguir os passos de Jesus, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, oferecer perdão como Jesus oferecia o seu perdão, mas também sofrer como Jesus sofreu, ser rejeitado como Jesus foi rejeitado, e morrer como Jesus também morreu. Esse é o legado de Jesus para todo crente. Cruz. E eu paro para pensar, isso é uma mensagem para mim. E eu me pergunto, eu como discípulo de Jesus, como alguém que digo que eu sigo os passos de Jesus, estou sofrendo? Ou tudo para mim está confortável do jeito que está? Eu estou sendo rejeitado? Ou então eu consigo estar em todos os lugares porque eu sou igual? Será que eu estou morrendo? Ou eu estou vivo e forte para viver da maneira como eu entendo a vida? Se não existe sofrimento, se não existe rejeição, e se não existe morte, nós somos tudo. Nós somos ministros de louvor, nós somos pastores, nós somos integrantes de um ministério, nós somos regentes, nós somos membros de uma grande igreja, mas nunca seremos discípulos de Jesus, se não houver sofrimento, rejeição e morte. Se não existir a cruz de Cristo na vida de todo cristão. E Jesus aproveita todo esse ambiente, onde ele pega a declaração de Pedro, onde ele entende aquele momento propício para dizer o que é ser discípulo, o que é ser Cristo. E ele começa a dizer para todos nós, no versículo 34, que é a centralidade da carta, aliás, do Evangelho de Marcos. É o versículo 34. Jesus chamou os discípulos e a multidão e disse: se alguém quiser, nós não somos obrigados a nada. Na dinâmica do reino, você não é obrigado a nada. Porque se for obrigação, você não entendeu o chamado. A gente faz porque manda, e não porque entende. Para iniciar, para começar, para dar um start, Jesus diz: se alguém quiser, se alguém quiser aceitar esse chamado, essa convocação, para viver esse exemplo que eu mesmo estou dando. E entenda bem, porque eu já disse o que é ser Cristo,
E se você quer seguir o Cristo, os passos para seguir a Cristo é sofrimento e morte. Só que Jesus não está falando do sofrimento raso. A gente tem sofrido por coisas que dá até vergonha. O pastor Tiago falou sobre isso. No acampamento passado, numa roda de meninas, as meninas estavam desesperadas para casar. Desesperadas, sabe aquele papo frenético de contrição mesmo, de assim, chamar um pastor, alguém para ver o que está acontecendo aqui. Eu vou ficar para titia, é que ninguém me olha, é que ninguém me... Aí alguém perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho 15. A pessoa com 15 anos sofrendo. Porque não tem um marido, porque não tem... Menina, você tem 15 anos de idade. O sofrimento está vindo de tudo quanto a gente sofre. No mundo rápido, dinâmico, a gente sofre. Porque a luz do aplicativo não fica azul. A gente sofre. E eu acabo sofrendo junto. Porque às vezes, isso já aconteceu no Ministério Salva Vidas. Uma pessoa me mandou uma mensagem. Agora, nesse período de acampamento, a gente ralando igual não sei o quê, segunda, entrando para dentro de chalé igual vai para a guerra, varrendo, subindo em trem. Aí chegou outra pessoa, pastor, falando de tal, tá triste com você. Por quê? Porque você não deu a mensagem dela no WhatsApp. É para alguns, mas a maioria está assim. Esse é o tipo de sofrimento que está pegando a gente, que está tirando o nosso sono. Ontem eu tinha 100 seguidores, agora eu tenho 99. O que é que está acontecendo? Foi a foto que eu postei com a mamãe. Eu falei que a mamãe passou um creme no cabelo. Dá para entender o entendimento de sofrimento? É para essas pessoas que Jesus diz para trás de mim, Satanás. Porque elas entendem ainda o sofrimento como algo dessa terra. E ainda por coisas maiores. Por problemas de verdade. É um casamento que se desfaz. É o problema das drogas na família. Sofrimento. É o problema de saúde. Eu falei na juventude, no último sábado, que a minha mãe está com câncer de mama. Sofrimento. Todo mundo na família fica com esse sentimento de doença, tristeza. A gente fica querendo estar perto e não tem como. Mas Jesus falou sobre esse sofrimento também. Aliás, antes de Jesus já haviam pessoas que entenderam esse tipo de sofrimento. E declararam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sobre o problema do sofrimento aqui, já está safo, está resolvido. Não tem que se pensar nesse sofrimento.
Porque Ele é um Deus que está perto. É um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Declaramos isso aqui. Sobre esse sofrimento já está resolvido. Mas a pessoa que não entende o sofrimento espiritual, o que Jesus está dizendo esse sofrimento é o rompimento, é a quebra de relações com o mundo, é o rompimento dos seus desejos com o mundo e viver para Cristo. Esse é o tipo de sofrimento que a gente tem que ter. É o sofrimento de que a carne quer, mas eu sigo a Cristo. E isso a gente só vai conseguir depois da cruz. Porque quem não é discípulo, ele tenta carregar a sua cruz com suas próprias forças. Quem não é discípulo até talvez atende esse chamado. Mas é a pessoa que faz do culto de domingo um local de purificação dos seus pecados semanais. E diz, estou pronto para outra. E peca novamente, e erra novamente. É como se um motorista, ou como uma pessoa, ela faz o curso, tem a carteira de habilitação, ela pega o seu carro, mas é uma pessoa completamente irresponsável. Ela fura o sinal, ela corre acima do limite permitido, ela não acende farol à noite, ela não usa o cinto de segurança, e ela vai tomando multas e pontos na carteira até o momento que ela não tem mais carteira, a sua carteira é apreendida, e ela então vai ter que fazer um curso de reeducação, e para haver a sua carteira novamente, e quando ela recebe a carteira novamente, ela comete fazer os mesmos erros e as mesmas infrações. Essa pessoa nunca foi motorista, ela sabe ligar um carro e dar partida num carro, mas motorista ela nunca foi, ainda que ela tenha uma habilitação, ela nunca foi motorista. Assim como o fato de carregar uma Bíblia não faz de você um crente, assim como você pertencer a um grupo de ministério, assim como você cantar, levantar a sua mão, não faz de você um adorador. Essas pessoas que fazem da ceia, quando o pastor diz e fala assim, se avalie, ela vê se ela tem aptidão, e ela fala assim, essa semana eu não pequei, então eu estou pronto. Então eu sou digno de participar da ceia. Essa semana eu não pequei, essa semana eu não fiz isso, essa semana eu não fiz aquilo. E ela atribui o seu esforço, e ela atribui a sua capacidade de não pecar e de não errar, digna de participar da ceia. Você não é digno de participar da ceia porque você se esforça para ser santo. Você participa porque o sangue do Cordeiro foi vertido na cruz do Calvário e a graça do Senhor está sobre a sua vida. Se fosse assim, Paulo não escreveria que é a nossa fé em Cristo Jesus que nos salva. Ele escreveria, suportai-vos as tribulações, seja forte, porque assim você terá a capacidade de enfrentar os seus desafios da semana, você será um vencedor, pense positivo. Se resumiria a você e não a Cristo, mas o Evangelho não tem nada a ver comigo e com você, o Evangelho tem a ver com Cristo Jesus, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre Ele, é para Ele, por Ele são todas as coisas. Tudo o que fazemos, se comemos, se bebemos, se vestimos, porque por Ele nós existimos, por Ele nós nos movemos, por Ele nós somos quem somos. Quem
é discípulo sofre. Quem é discípulo, ele chora. Quem é discípulo, ele se derrama, ele se quebranta. Quem não é, espera o próximo congresso para ver se alguma coisa vai acontecer. Mas é um chamado, se alguém quiser. Não é uma imposição. Se você quiser. Esse convite é um convite para negar-se a si mesmo. É a segunda coisa que Jesus disse. Jesus então chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Assim como Pedro negou a Jesus, assim deve ser a negação do discípulo verdadeiro para o pecado, para o erro. A mesma intensidade, a mesma bravura, a mesma coragem para dizer não para o pecado. Jesus está falando de abnegação. E a abnegação não pode ser confundida com martirização. Martirização é aquilo que você faz quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, um pecado, um ciclo vicioso. E você diz: vou ficar um mês sem me masturbar. Vou ficar um mês sem falar da vida dos outros. E aí vem aquela coisa, você fica sabendo de uma coisa e isso é martirização. Vou fazer um jejum para poder me livrar desse pecado e desse erro, achando que a falta de alimento vai produzir em você uma força sobrenatural, que vai fazer com que você suporte as provações e a dificuldade. Você mais uma vez está dizendo que pelas suas próprias forças você pode se livrar do erro que está dentro de você. Isso é martirização. Jesus está falando de abnegação. A abnegação é deixar de olhar para a sua vida e olhar para a vida de quem importa. Jesus está fazendo um convite, é um convite: olha só para mim. Olhe só para mim. Tem gente que endeusa o problema. Tem pessoas que põem o problema num pilar e falam assim: olá problema, bom dia, eu te venero mais uma vez. São aquelas pessoas que falam: pastor, eu não consigo me livrar disso. Você encontra na outra segunda, ela fala: pastor, eu ainda continuo nisso. A gente ora, a gente vive a vida, a pessoa: estou nisso. Ela não tem outro tipo de oração a não ser: me livra disso. Eu não suporto isso. O que Jesus está dizendo: para de olhar para o problema e olhe para quem é aquele que pode solucionar o problema. Sabe aquela frase? Batidaça! Até confundi a frase aqui na minha cabeça agora. Como é que é? Ninguém sabe. Resumindo, ninguém sabe. É aquele negócio assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso? É isso. É batida, é velha, mas é isso. Tem gente dizendo para o problema, ou tem dizendo para Deus. E agora me confundi. Esquece esse exemplo, vamos para outro. Tem gente que só sabe fazer uma oração: Deus me livra desse pecado. E nunca conseguiu dizer: Deus, se mostra para mim um Deus amoroso.
Tem gente que só chora por causa de problema e nunca chorou porque Jesus entrou no ambiente do seu quarto e te deu um abraço. O que Jesus está dizendo: olhe para mim, cara. Olha para mim. Os seus olhos têm que estar fitos em mim. É para a cruz que você tem que caminhar, é para a cruz que você tem que olhar. Mas aí eu vou conviver com esse problema no dia que você descobrir o Deus que você adora. No dia que você descobrir o Deus que você serve. No dia que você conseguir descobrir o peso da sua cruz, você nunca mais vai se lembrar de que um dia você teve um problema, uma dificuldade. Nunca mais é muito tempo, talvez você se lembre todos os dias. Mas Cristo irá te sustentar, porque você descobriu que Ele sustenta. E não somente corrige, você descobriu que Ele tem graça, que Ele tem amor, que Ele tem bondade. E não só quis sugar dele algo que pudesse resolver o seu problema, porque você é um líder e não consegue se livrar desse problema. Porque você é um membro de um grupo onde as pessoas vê você como uma pessoa, tem várias missões, várias igrejas. Talvez você é um líder, e você está pedindo para Deus tirar isso de você. Não é porque você entende que você precisa ser parecido com Cristo, é porque você precisa parecer crente para os outros. O que Jesus está fazendo é um convite. Você não é obrigado. É um convite para você olhar para Ele. Negue-se a si mesmo. Para de olhar só para você. Entenda aquilo que Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Não sou eu que vivo, a abnegação. Não sou eu que vivo, mas quem vive em mim é Ele. Cristo vive em mim. Eu descobri o Cristo. Eu contei para o meu problema o tamanho do meu Deus. Eu descobri quem Ele é. Porque eu aceitei o desafio de tomar a cruz e seguir a Ele. De sofrer por Ele, de ser perseguido por Ele. E por fim, Jesus nos convida também. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus é para tomarmos a cruz. E somente através da abnegação nós temos a capacidade de carregar a cruz de Cristo, porque nós não temos a capacidade. Só Cristo em nós nos dá força para carregar a cruz. Nos dá força para enfrentar as dificuldades e os problemas que continuarão batendo a nossa porta. Porque na oração, o próprio Jesus disse: nos livre das tentações. Tentação vai ter o tempo todo. A tentação bate para você, e a tentação também bate para mim todos os dias. Afinal de contas, o pastoreio não me dá uma capa, ou não me dá uma carteira, de quando a tentação vir, eu dou uma carteirada e ela vai. Não existe isso. O que existe é resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você só vai conseguir resistir aceitando esse convite, que não é uma obrigação, é um convite. Abnegando a si mesmo, negando a si mesmo, porque só assim você vai conseguir carregar a cruz de Cristo. E essa cruz, e esse ato de pegar a cruz e carregar, não vai ser
um marco histórico na sua vida, no qual nunca mais você vai ter que olhar para a cruz. Quando você acordar, a cruz vai estar do seu lado. Você vai ter que pegar a cruz e levar para o seu dia. No final você vai estar cansado, mas o Senhor vai estar com você todos os dias até o fim, até o final, te sustentando. E quando você deitar, você leva a cruz para você. Você deita com a cruz. E amanhã a cruz vai estar lá de novo. E você vai ter que pegar a cruz mais uma vez, colocar seus ombros e carregar mais uma vez. Todos os dias serão dias de carregar a cruz. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, Jesus vai estar olhando para você e dizendo: se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, quando você estiver no funcional, quando você estiver na piscina, quando você estiver no campo, e alguma coisa acontecer, lembre-se de que Jesus vai estar te perguntando: se você quiser, você tem uma opção. Você tem uma opção de desobedecer, você tem uma opção de ir para o escuro, você tem uma opção de irar, você tem opção. Mas se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem olha para a cruz com um olhar de tragédia, como um lugar de vergonha, nunca entendeu o que é ser cristão de verdade. Mas o verdadeiro discípulo olha para a cruz e percebe que aquele lugar é o lugar que ele vai ter que habitar até o dia que Cristo voltar. O convite de Cristo, ou o legado que Cristo quer deixar, é um legado de sofrimento, de rejeição e de morte. Não a morte aqui, mas a morte de quem nós somos. Porque um dia ele enfrentou isso. Mas como o texto diz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ir para a cruz é sinal de que nós estamos morrendo para nós mesmos, mas estamos abrindo uma nova história para a eternidade. E para essa eternidade não existe fim, é por toda a vida. Não existe limitação. É uma morte para os nossos desejos, é uma morte para a nossa finitude, para vivermos uma vida de abundância, alegria transbordante em Cristo Jesus. É só através da cruz de Cristo. A cruz, o maior legado que Cristo deixou para todo crente. O bom é que Jesus já preparou a cruz de cada um. Cada um sabe o peso da sua cruz. A cruz tem a sua medida, é só sua, ninguém pode carregar por você. É só você. Aliás, é só você e o próprio Jesus, porque Ele sabe como se carrega uma cruz. Você pode ficar de pé no seu lugar.